Ah, boa noite aí, pessoal. Vamos iniciar então mais uma web aula, né? Ninguém entrou aí, vou deixar ela gravada aí, disponibilizada para vocês. Hoje vou então abordar sobre a situação de aprendizagem 3, certo? Ela tem esse título aí, que é a máquina parou, a pressão aumentou, né? Então vamos ler aqui, ver o que se pede. Depois a gente vê os assuntos que são pertinentes para vocês realizarem essa situação de aprendizagem. Bom, vamos lá. Bom dia, Alberto. E você que está acompanhando o conserto da máquina, estou certo? Bom dia, seu Carlos. Sou eu sim. Houve algum problema? Sim, neste momento ela acabou de parar. Você pode fazer a gentileza de verificar e acompanhar o pessoal da manutenção? Claro, seu Carlos. Agora mesmo irei até o setor efetuar o acompanhamento dos trabalhos. Bom, então, agradeço o auxílio. Então, tudo certo, seu Carlos. Vou acompanhar o pessoal da manutenção e ver qual o tamanho do problema e fazer uma análise de quanto tempo a máquina ficará sem produzir. Obrigado. De fato, gostaria que você, depois de se inteirar, me retornasse com as informações sobre os defeitos. Pode deixar, seu Carlos. Vou conversar com o operador e ver qual o problema e, assim que possível, lhe informo. Tudo bem, Roberto. Parece preocupado. Olá, de fato estou. Como está o funcionamento? Não muito bom. Quer dar uma olhada no processamento? Sim, já sei, o redutor de velocidade não está transmitindo movimento adequado. Vou usar o seu card e vamos substituir e dar continuidade na produção. Bom, olá, Alberto, posso ajudar? Na verdade, seu Carlos, em comunicá-lo que encontrei o problema e em pouco tempo vamos resolver. Muito bem, Alberto, mas acompanhe todo o processo até o fim. Assim, sei que não perderemos muito mais tempo com o fim do seu trabalho. Obrigado, seu Carlos. Agradeço, me dá licença, vou voltar ao meu trabalho. Então, a primeira etapa aí, né, pessoal, vocês vão avaliar e escolher a opção correta entre verdadeiro ou falso das opções apresentadas no anexo 1. Então, tá aqui esse aqui, né? Vocês vão colocar aí verdadeiro ou falso. Pode estar editando aqui, pessoal, editando direto ou fazer a conversão de PDF para Word e depois está editando aqui. Como faz isso? Pode vir aqui, ó, I Love PDF. Aí tem aqui, ó, PDF para o Word, ó. Então vem aqui, seleciona um arquivo, então vou pegar um anexo qualquer aqui, ó. Pronto. Aí ele vai fazer opa. Aí ele vem aqui, vou fazer a conversão, converter para Word. Vou baixar aqui, ó. Ó, já fez a conversão. Vendo? Ele fez a conversão certinha. Então, vem aqui só fazer a conversão, correto? Fez a conversão, salvou, você pode fazer o envio. Pode juntar também todos os anexos em um só, certo? E responder verdadeiro ou falso ali e fazer o envio. Bom, a segunda etapa, vocês vão então identificar a escolher a alternativa, identificar e escolher a alternativa correta no anexo 2, que vai relatar a causa da falha apresentada pelo equipamento, conforme está na situação de aprendizagem, ok, pessoal? Então, mais uma vez, tem aqui, ó, que vocês vão marcar aí, certo? A mais provável aí, que mais casa, no caso, com a situação de aprendizagem, com o contexto, né? Pode fazer da mesma forma, pode estar convertendo ou fazendo a edição do PDF, a critério de vocês. Então, depois disso, vocês vão definir a ordem correta das etapas a serem seguidas para efetuar a troca do componente danificado, conforme então as animações de montagem e desmontagem do redutor, né? Então, é aquela que eu mostrei na aula passada, pessoal, que é essa daqui, ó. Na biblioteca, esse videozinho aqui, ó. Caso tem aqui, ó, vocês vão... É esse videozinho da desmontagem aí, certo? E aí, pode? O que você acha? O que pode, assim, pode, pessoal, já está escrito aqui, ó. Aqui você perderia um pontinho aqui, ó, porque senão aplicou o super apresentado. A estrutura da capa é só isso. Então, não tem o que inventar aqui, certo? Outra coisa que
igual eu falei para vocês, na aula eu vou colocar esse documento lá na biblioteca para vocês, do logotipo da extensão, do logotipo das empresas pequenas, se aqui não tem nada. Mas vou colocar lá, porque tem alguns alunos que tem logotipo, vou colocar o logotipo da semana. Só que a ideia aqui é que você também está participando de uma capacitação da empresa que é iniciada no funcionário. Então, por isso, eu vou utilizar o logotipo lá da empresa que tem o PSA, tá bom? Então, esse documento aqui eu já vou fornecer para vocês, com esse logotipo aqui, tá? Tá lá. Ainda basta você pegar ele e depois começar com os consultores em cima desse arquivo aqui, tá bom? Deixa eu ver as demais coisas ali. Tá. Pessoal, está tudo antes. Vou colocar antes do conteúdo, por exemplo, do estilo. Esse objetivo é bem assim. Esse objetivo também é objetivo. Bom, pessoal, então deixa eu compartilhar a tela de novo aí. Então, esse vídeo aí, certo? Como eu falei para vocês, está na biblioteca. Aí, então, vocês vão fazer as etapas conforme lá, né? Qual é a etapa correta de montagem e desmontagem. Bom, pessoal, então, para fazer uma montagem, uma desmontagem e uma manutenção, né, a gente precisa, então, ter em mãos o manual da máquina, né? Então, nela tem informações que a gente precisa sobre funcionamento, sim como procedimentos de operação, setup e desenhos para realizar a montagem e desmontagem, valores de pressão, ajuste de folgas, velocidade de operação, capacidade máxima de produção, etc. Além disso, especificam, por exemplo, os óleos adequados para as operações de corte, refrigeração e lubrificação, a tensão e a corrente elétrica que esse equipamento deve ser ligado, os níveis de exposição ao calor e ao frio, se pode estar inserido em um ambiente com partículas abrasivas, níveis de exposição à vibração e etc. Então, todas as informações vão influenciar, né, no correto funcionamento do meu equipamento e na vida útil, né, prolongar ele ao máximo possível. O manual utilizado para manutenção de equipamento também, pessoal, tem que incluir o desenho, né, que é as chamadas vistas explodidas, para facilitar a montagem e desmontagem, e também oferecer um guia, né, com códigos numéricos para, por exemplo, encomendar uma peça, né, caso haja necessidade de fazer uma substituição, né. E também padrões de ajuste, layout, diagramas elétricos, gases líquidos e etc. Então aí, né, pessoal, aqui a gente tem uma bomba, a gente tem uma bomba de lóbulos aqui, numa vista explodida, que a gente vê então aqui os componentes, né? Então a gente tem a vista explodida e com a relação de peças, né? Então, cada peça que é parafuso, o lóbulo em si, né? Então, por exemplo, a peça 22 aí são os lóbulos, o tipo de favo, o tipo de material e as dimensões, perdão, as dimensões básicas aí, certo? Então, como a gente utiliza, pessoal, do catálogo, né? Os catálogos é especificar, né, onde os equipamentos podem ser empregados, as principais características e aplicações dessa máquina do equipamento. Então, por exemplo, a gente cita uma bomba hidráulica. Então, comprar uma bomba, a gente precisa de algumas informações que são de extrema importância, como, por exemplo, a aplicação e viscosidade do fluido a ser bombeado, vazão e pressão máxima, qual a alimentação elétrica que o motor dessa bomba vai utilizar, qual a potência e rotação exigida para esse motor e qual o tipo de fixação da bomba e motor, né? Então, são os requisitos básicos aí, certo, pessoal? E aqui são alguns exercícios de passagem para vocês fixarem o conteúdo relativo a isso aí, né, de documentação. Bom, para fazer manutenção, né, pessoal, não é simplesmente desmontar, limpar, fazer simplesmente a manutenção pela manutenção. Eu preciso descobrir o problema, analisar um problema, né? Se uma máquina estragou, ela vem estragar, ela vem de um problema. Ela é um problema originou a falha daquele equipamento, né? Bom, então a busca pela melhoria contínua e pela competitividade vai fazer então com que as empresas de diferentes ramos ajam incessantemente então na eliminação, né, de quaisquer desperdícios para sobreviver, né, pessoal? E otimizar desperdício, né, pessoal? Ou seja,
minimizá-los o tanto quanto possível. Tudo é questão de sobrevivência e de competitividade, né, pessoal? E eficiência, né? Então, não tem mais espaço no mercado para empresa ineficiente, né? E isso também não é apenas do preço, tratar do preço agregado do produto ou serviço, mas os valores, né? Hoje os clientes, né, eles não buscam apenas o seu produto, né? Apenas o produto pelo produto, né? Eu dei um exemplo aí, então um exemplo clássico aí, por exemplo, quem tem carro ou moto, sabe, né, que moto, por exemplo, o carro, quais são os mais confiáveis? No caso, por exemplo, moto é Honda, carro também Honda ou Toyota, né? Por quê? Você está comprando, porque não, é por causa da confiabilidade. O que que a Toyota e a Honda fazem? Confiabilidade, eles vendem confiabilidade, aquela pós-venda, né? Estou vendendo um produto de alta confiabilidade, durabilidade, né? Então, por isso eu tô falando, vai além do produto, do seu valor em si. Então, em virtude disso, né, pessoal, das soluções para criar, então, a gestão, tanto operacional quanto a manutenção, é a solução dos problemas por meio de métodos, né? Então, o método aí, o MASP, que é o método de análise e solução de problemas. Muitas empresas aqui no Brasil, né, pessoal, mas aí também no mundo inteiro utilizam, conseguem resolver problemas e melhorar suas atividades. Então, para isso, são definidas as fases desses métodos, né? Bom, então ele é conhecido, né, o MASP, como um caminho ordenado, composto de passos pré-definidos para identificar o problema, buscar as características, então, que prejudicam a solução, testar hipóteses para encontrar qual é a causa fundamental, bloquear a causa fundamental por meio de um plano de ação efetivo, verificar efetivamente o bloqueio das causas fundamentais, padronizar a operação e concluir o trabalho. Então, assim, conseguindo o melhor resultado, que é o denominado de melhoria contínua, né? Então, o método de análise e solução de problemas, ele caracteriza por 8 fases, né? Primeiro, identificação do problema, onde nele, então, eu reconheço qual é o problema em si, sua complexidade e importância do mesmo. A observação, né, que é a fase do desdobramento, então eu destrincho o problema em outros tantos para que seja possível uma visão detalhada do mesmo. Eu faço uma análise, que aí eu busco descobrir qual a causa ou causas do problema em questão. O plano de ação, né, que é o momento de desenho do plano a seguir, né, ou seja, para bloquear as causas aí dos problemas menores que foram desdobrados. Eu faço a execução, né, que é o plano de ação, então, de fato, sendo realizado. Depois disso, eu faço uma verificação, então verifico se o plano está funcionando, se as causas foram neutralizadas. A padronização, que é o momento de fazer a prevenção, para que o problema não reapareça. E a conclusão, que é onde eu faço, então, uma retrospectiva em relação ao acontecido e registrar as lições aprendidas, né? Então, para que isso eu possa criar uma história de solução de problemas e eu mesmo, da mesma forma, eu já aplico também aquele ciclo PDCA, né, de melhoria contínua, né? Bom, então é importante, pessoal, relativo ao máximo, no método de análise e solução de problema, ter alguns conceitos importantes. Por exemplo, o conceito de complexidade, pessoal. Então, por exemplo, a complexidade vai referir, então, a um grande número de problemas e variáveis presentes em uma situação. Então, conforme o ator, né, o Maximiano, ele entende que a complexidade é uma condição normal que deve ser enfrentada e administrada. E quanto maior o número de problemas e variáveis, né, obviamente, mais complexo torna o meu problema, né? Então, como foi definido, né, o método de solução de análise de problema, ele é conhecido como um caminho ordenado, composto por passos pré-definidos para identificar um problema, buscar características que prejudicam a solução, testar hipóteses para encontrar qual é a causa fundamental, bloquear essa causa fundamental por meio de um plano de ação, né, e verificar efetivamente o bloqueio das causas fundamentais, padronizar a operação e concluir o trabalho, né. Com isso, então, eu consigo um melhor resultado, denominando, então, a melhoria contínua, né? E a complexidade, então, do meu problema vai determinar qual método e ferramentas que eu vou utilizar para análise e solução. Então, a gente tem que ter em mente, pessoal, que situações devem ser facilitadas. Então, existirão problemas simples que, se analisados com ferramentas complexas, não tornam o processo produtivo, né? Muito pelo contrário, você vai acabar complicando ainda mais, né? Então, muitos problemas podem ser solucionados com um simples método, que é o ver e agir. Se existe uma engrenagem que se desgaste com frequência por falta de lubrificação, né, pessoal? Que a gente vai inventar uma outra forma de analisar. Se o problema do problema direto da engrenagem, o desgaste dela por falta de lubrificação, simplesmente eu vou incluir aquele ponto no roteiro de lubrificação. Pronto.
Problema simples, sem reinvenção de roda, certo, pessoal? Então, os métodos de análise e solução de problema, ele vai ter a mesma ideologia, que é busca de redução de custos, eliminar retrabalho e maximizar resultado, né, pessoal? Que é a razão de ser de qualquer indústria, né? Bom, então uma ferramenta aí do MASP é o PDCA, que eu acabei de falar, né? Então, para procurar a solução de problemas complexos, vou utilizar o apoio das ferramentas de qualidade para encontrar a melhor solução. E no caso da manutenção, né, onde a padronização do processo ela é indispensável para atingir a eficácia, então as ideias de melhoria para a solução dos problemas também devem ser padronizados. Então a gente tem o método PDCA, que também está dividido em etapas, utiliza várias das ferramentas da qualidade, utilizadas aí no MASP para acompanhar e padronizar a melhoria implantada. Então são as 4 siglas aí, né, o que é o P de Plan, D do, o C do Check e o E de Action, né? Então dentro do Plan eu vou ter algumas tarefas dentro dela, né? Então, a primeira seria identificar o problema ou a melhoria. Como eu faço isso? Não, através de uma folha de verificação, aplicando um brainstorm, um fluxograma ou um diagrama de Pareto, né? Depois disso, eu faço, então, observações, através da folha de verificação do fluxograma e o 5W1H. Depois disso, eu faço uma análise dentro do planejamento, então, com a folha de verificação, com o brainstorm, diagrama de Pareto e de Chikawa, ou um histograma, né, através de um diagrama de dispersão ou carta de controle. Eu faço uma análise mais estatística, né, para ter mais subsídios para analisar. E o plano de ação, de fato, né, que aí é com o 5W2H, o brainstorm diagrama de Pareto. Então, com o DU, eu faço esse plano de ação elaborado, ser executado, né, com essa descrição aí, e depois eu parto para o terceiro etapa, que é do check. Então, primeiro, faço uma verificação e a efetividade, né? Faço isso, então, com um histograma, também com análise estatística, com folha de verificação e cartas de controle. E no Action, que eu faço a padronização e a conclusão, onde eu reinicio o meu ciclo, né? Bom, então a folha de verificação, pessoal, o que vem a ser ele? É uma planilha ou formulário utilizado para coletar dados para serem analisados ou utilizados no processo de melhoria. Então, são exemplos de folha de verificação, os checklists, são listas de informações, então, pré-estabelecidas, o, com o objetivo de conferir algum procedimento que pode não estar adequado, ou seja, pode ser utilizado como meio para inspeção do processo por meio de perguntas prontas. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma folha de verificação. Então, por exemplo, para levantar a causa de defeito de uma máquina. Então, é o cabeçalho, né? Tem uma empresa, data, setor, qual a seção, qual é a peça, qual é a operação dessa fábrica, quais são os defeitos. Então, aqui pode ser possível desajuste da máquina, inexperiência do operador, ritmo de produção, buscar alguns testes padrões ou outros no dia da semana e o número de ocorrências. Então, a máquina A foi feita, tem o operador Y, X e Y, aí os dias da semana, assim com a máquina B, são operadas pelos operadores K, W e assim por diante. Qual dá um tipo de defeito, desvio e erro, e é preenchido. Então, é como se fosse um checklist mesmo, mais geral aí para fazer então a folha de verificação, né, para coletar justamente dados, né? Então, né, pessoal, a ênfase que a gente tem que dar é um método, não a ferramenta, né? Então, a ferramenta é o meio mesmo, né? Então, a escolha da ferramenta da qualidade mais adequada vai seguir então as premissas do método para que ele então seja eficaz, né? Bom, a outra ferramenta que a gente tem é o fluxograma, né? Então, ele é uma forma de diagrama que vai representar dados de um processo produtivo de manutenção do serviço de maneira esquemática. Então, ele vai indicar as tarefas então em ordem de execução. Ele vai ser ilustrado então por figuras geométricas, formas geométricas, tais como quadrados ou retângulos, círculos, losangos, etc. Cada um vai ter uma função específica, né? Então, por exemplo, o círculo, ele representa o início e o fim do fluxo de tarefas do processo. O losango indica pontos de decisão, né, que dá caminhos, se é no caso sim ou caso contrário, né? E o retângulo representará uma ação que é executada em uma das etapas da operação de manutenção. Pode ser utilizado, então, para investigação de um erro de execução de processo ou falha do equipamento, pois isso que é fácil de analisar a sequência das etapas. Então, aqui na figura, né, pessoal, a gente tem um exemplo de um fluxograma que determina as etapas para a substituição, por exemplo, de um pino de segurança de um transportador de correntes, né?
Então, por exemplo, vou fazer o início, então, é fazer a troca do pino de segurança no transportador da tag TC02. Então, aqui eu vou fazer uma tomada de decisão. Foi desligado o disjuntor? Sim. Se sim, então eu girar o acoplamento até os furos das flanges coincidirem. Eu desliguei o disjuntor? Não, né? Então é o outro caminho que eu tomo, então vou desligar o disjuntor e colocar o cadeado de segurança. Fiz esse procedimento, aí sim eu passo o próximo que ele passa, que é o girar o acoplamento até os furos das flanges coincidirem. Depois disso, então, eu introduzo um novo pino de segurança e religo o transportador e finalizo, então, o fluxo aí do meu procedimento, certo? Então, esse é o fluxograma. O próximo que a gente tem é o diagrama de Ishikawa, que também é conhecido como espinha de peixe. Então, ele é uma estrutura, né, em forma de espinha de peixe, que vai apresentar, então, as informações relativas às causas de um determinado problema, que é um efeito. E o objetivo, então, desse diagrama, pessoal, é chegar à causa raiz de um determinado problema, analisando a relação de causa e efeito. Então, primeiro, a gente seleciona o problema, depois a gente utiliza um brainstorm com os colegas de trabalho para identificar a causa. E é importante lembrar, né, pessoal, que as possíveis causas são listadas separadamente através de categorias, que é métodos, máquinas, equipamentos, materiais ou recursos, pessoal, mão de obra, ambiente ou setor e etc. Então, a gente também tem que lembrar do cabeçalho para sinalizar o local que você está analisando. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Então, por exemplo, tem um diagrama de Chicago na área de causa e efeito. Ele tem o nome da empresa, o setor, né, setor da indústria, produção, qual é a máquina, a data, o responsável pelo setor e o técnico que está responsável por essa análise. Então, por exemplo, eu tenho um efeito aqui, ó, que é o desgaste no rolamento. Né? Então, aqui, quais são as causas? Pode ser devido à máquina ou por falha mecânica ou lubrificação, pode ser devido à mão de obra, de instalação ou da própria manutenção. Medições, pode ser medições feitas de forma errada, ou método, né? Pode ser um método de manutenção, de instalação também, ou material, né? Um material para lubrificação ou algo do tipo. Então a gente vai listando as causas nesse formato, e fica realmente parecendo formato de espinha de peixe, né? Então tem aqui a principal do peixe, suas espinhas aqui. Então por isso que chama espinha de peixe, né? Bom, então o outro ferramenta que a gente tem, pessoal, é o Brainstorm, né? Então ele é uma ferramenta conhecida então como tempestade de ideias ou geradora de ideias, e capaz de promover então a participação de pessoas de vários setores para resolver problemas de maneira eficaz, por meio então de uma seleção de ideias que podem ser descritas em uma listagem. Então os dois princípios que norteiam esta ferramenta são a ausência ou atraso no julgamento, né? E a criatividade em quantidade e qualidade. Então, para tanto, o pessoal envolvido deverá estar treinado e dedicado com essa ferramenta, pois é necessário, então, que exista um mediador para coletar as ideias, ponderá-las e selecioná-las de maneira que ninguém se sinta, então, menosprezado por alguma ideia que compartilhou com o grupo. Então, brainstorm, pessoal, aqui realmente é uma tempestade de ideias. Não precisa, uma ideia idiota. Não, você pode jogar todas as ideias possíveis. É mais para frente que você faz aquela filtragem das ideias daquele problema que você quer resolver, né? Aí sim que pode ser, então, que uma ideia pode ser inútil nesse primeiro momento, mas ela pode ser útil lá na frente, né? Então, você pode, então, depois que você aplica um filtro, né? Dessa tempestade de ideias para chegar a algum caminho, a alguma solução. Ok, pessoal? Então, aqui tem mais alguns exercícios de passagem, não são pontuados para vocês fixarem aí a conteúdo. Ok, pessoal? Bom, então é isso aí, turma. Eu vou finalizando aqui por hoje. Caso então tenha alguma dúvida ou algum questionamento, não deixe de procurar. Ok, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for preciso. Certo? Então é isso aí. Vou desejar então a todos uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.